Bom dia, meus alunos do SES, pessoal do oitavo ano. Vamos retomar, nossas atividades aqui através dessa forma, desse canal que eu vou estar postando para vocês alguns links, né? E vocês conseguem assistir a explicação para desenvolver as atividades em casa. É um momento de esforço, sabemos, né, a dificuldade que no mundo inteiro está ocorrendo por conta dessa pandemia, algo que se espalhou drasticamente, né, e tem provocado essa situação justamente pela falta de ter uma solução ainda para o problema. Então, enquanto isso, nós estamos aqui guardados, reservados. Espero que todos estejam bem aí nas suas casas. E vamos começar aqui nosso estudo no capítulo 3, que fala sobre os sistemas econômicos. Ou seja, anteriormente, no capítulo 2, nós vimos que existia sempre uma divisão mundial, né? E essa divisão ela estava em torno de sistemas, não de sistemas econômicos, mas uma classificação mundial entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Agora vamos estar realmente vendo a fundo a questão e a realidade dos sistemas econômicos, que é o sistema capitalista e o sistema socialista. O mundo dividido, né? Ele começa sempre com uma forma de organizar. E que forma vem a ser essa? Que cada um dos lugares, né, dos continentes, eles começaram a se desenvolver através, muitas das vezes, de domínios, como eram chamados de impérios. E dessa forma, ao longo da história, a sociedade mais poderosa sempre foi sobressaindo sobre aqueles mais fracos. Então, eu quero que vocês destaquem esse primeiro parágrafo e esse segundo parágrafo, que no segundo diz assim, que os processos expansionistas das nações imperiais ocorreram em diferentes períodos da história da humanidade e tiveram em comum o objetivo de que riquezas, escravos, novas rotas comerciais e realizar a cobrança de impostos. Então, esse sempre foi o objetivo principal dessa busca pela divisão, pela conquista, e assim o formato, né, que eles tinham como organização sendo em volta desses objetivos. Um forte exemplo desse de conquista a gente tem aqui com o Gengis Khan, né, onde ele, em apenas 75 anos, ele conseguiu montar um dos maiores impérios que a história já registrou. Então, isso nessa área aqui da Ásia, olha a expansão territorial que ele conseguiu atingir num período apenas de 75 anos. Realmente marcou o processo ali daquele território. E aí, quando ele começou a subdividir esse território com seus filhos, ao longo do seu império, né, Império Mongol, ele começou a perder a totalidade de força nessa área. E aí, justamente, levando aí ao seu fracasso total. Mas foi algo que marcou a história por conta dessa rápida conquista em toda essa área da Ásia. Aqui no cenário 2, né, do capítulo 3, a gente observa a constante reivindicação do sistema capitalista. Ou seja, existiu o período do feudalismo, que eu queria até que vocês destacassem aqui, que foi o sistema político, econômico e social, colocado em prática na Europa durante boa parte da Idade Média. E também aqui no primeiro parágrafo é onde diz principal objetivo do capitalismo, que é um regime político e econômico em que os meios e instrumentos de produção são propriedades privadas e estimula-se a liberdade de iniciativa de lucro como principal objetivo. Então, a real condição do capitalismo é a visão do lucro, né? Ele privatizou as empresas para se tornarem particulares e o objetivo principal dele é o lucro. Podemos destacar também que o capitalismo é o sistema político-econômico mais duradouro no mundo atualmente, ou seja, ele começou em séculos passados e vem se perpetuando, porque foi o sistema adotado pelo mundo, né? Desde que ele começou aqui no período do feudalismo, onde tinham, né, os senhores e os servos,
ali já tinha na Idade Média uma proposta de quem mandava e quem obedecia às ordens. Quem era o dotado do poder e aquele que tinha que receber e executar as ordens. Então, dessa forma de divisão de classes, já se firmava ali um conceito capitalista. Nessa charge aqui mostra bem essa diferença entre o que o mundo de hoje capitalista quer inserir para todos nós, que é justamente a prática de você, hoje você não é respeitado diferença nem limite no mundo capitalista. Aqui tem diversos tipos de animais, até mesmo um peixe, e ele diz que todos passarão por um teste que vai ter que subir na árvore, ou seja, um elefante, a foca, ou seja, animais que realmente não vão ter qualquer chance de estar subindo numa árvore, mas no mundo capitalista ele faz essa nivelação para todo mundo. Ele não quer observar a particularidade de ninguém. O objetivo dele, final, é alguém que consiga para ele obter o lucro do serviço. Aqui, rapidamente, vocês vão destacar os principais pontos das mutações capitalistas, o mercantilismo, como começou no século XV, a expansão marítima, e assim foi dando seguimento a essa expansão pelo mundo. Já no século XVIII, com a Revolução Industrial, começou o capitalismo liberal, e do século XIX até o início do século XX, o grande processo de grandes empresas engolindo as empresas menores, ou seja, já começou a expansão total dessa comercialização de bens a nível mundial. No século XX, o capitalismo ele enfrentando fortes crises, justamente por conta do processo de mutação, de transformação, e aí entra a base do keynesiano, que é um nome meio complicado, keynesiano, que ele tinha como base a intervenção do Estado. Então, algo totalmente oposto ao objetivo do capitalismo. O capitalismo quer que as coisas prevaleçam na mão de empresas particulares. E, dessa forma aqui, o sistema baseado em keynesiano, ele já deveria ser o contrário, o Estado ter o controle da situação. E no século XX, o capitalismo neoliberal, que aí começa realmente a expansão total, a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Bom, as três fases do capitalismo, nós podemos destacar aqui o capitalismo comercial, que foi a primeira dela. Vocês podem até destacar até aqui o século XVIII, que consolidou-se na Europa. Ele veio por intermédio, destaquem também, pelas grandes navegações e o objetivo sempre de enriquecer os grandes centros das metrópoles, ou seja, eles viajavam, como está a embarcação aqui, na expansão marítima do século XV, eles viajavam mais, eles tinham como objetivo fortalecer as suas metrópoles. Depois, com a Revolução Industrial, uma realidade já no século XVII, começou a acumular-se bastante dinheiro e começou a ter um investimento na indústria. Então, a Revolução Industrial ela já começou a mudar o processo de produção, de compra, de venda, porque se produzia em grande escala. Antes, com o sistema de artesanato, manufatura, ficava mais difícil dessas coisas acontecerem. E depois, justamente, o capitalismo financeiro e monopolista, ou seja, o monopólio, conseguir concentrar na mão de poucos esse sistema, que é o sistema que deveria ser melhor distribuído para ter uma divisão e uma igualdade social maior, e não uma desigualdade. Com essa disputa interna no mercado financeiro,
acarretou, né, em queda no preço dos produtos, porque se produziam as indústrias em diversas esferas, e com isso, essa concorrência sendo maior ainda, acabou gerando, né, a queda dos preços. E isso lá na frente começou, quero que você destaque esse parágrafo aqui, problemas na própria Bolsa de Valores de Nova York, onde afetou e deu o surgimento da crise conhecida como crise de 29. Na página 75, vocês vão destacar aqui, né, a importância de algumas fases e alguns processos. Então, reforçando, né, que os cartéis eles têm uma forma de manter sob controle deles, né, todo o mercado que está à sua volta. Então, as decisões de fixar os preços, né, e as condições de venda são feitas para ter uma unidade, ou seja, se um coloca o preço, vamos dar um exemplo de um produto, uma Coca-Cola, R$2, todos naquela área que é determinada de cartel vai ter que colocar o preço a R$2. E Trust, né, também reforçando que ele é uma situação onde as empresas elas se fundiram em uma única estrutura. Então a gente pode dar o exemplo aqui da Ambev, que tem várias marcas de tipos de bebidas diferentes, mas que se uniram em uma só para promover ali, né, uma venda única, mas com produtos diferentes. Então o controle de tudo fica na mão de uma única empresa. Marquem aqui na página 77 a definição, né, do keynesianismo, né, esse parágrafo aqui embaixo dessa figura, que é onde representa aqui, né, a intervenção do Estado na economia, como eu tinha falado para vocês, e ele sendo o regulador, ou seja, o protecionismo de mercado, a abertura, né, na rede de proteção, como o seguro-desemprego, a previdência social, ou seja, as liberdades sindicais, ele protege realmente a fase do Estado, né, nesse sistema que é o sistema capitalismo. Esse é o keynesianismo. E aí, pessoal, façam aí as atividades da página 78, 79 e um pedacinho da 80, que aí na próxima aula a gente vai entrar com um sistema socialista para vocês, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço, leitura do capítulo, mantenham o estudo focado para que vocês consigam obter o objetivo, tá? Não deixem o desânimo bater aí não, tá? Vamos ser fortes nesse momento de dificuldade e vamos adiante aí com as nossas aulas. Um forte abraço.